Hoje nós vamos estudar a radiciação, ou seja, estudar as raízes, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz enésima, as operações que nós podemos fazer envolvendo raízes. A radiciação é a operação inversa à potenciação. O que significa isso? Se eu tenho aqui, por exemplo, 3 vezes 3, eu estou multiplicando um número por ele mesmo. Isso aqui é igual a 3 elevado ao quadrado, 3 elevado a 2. O resultado dessa conta é 9. Essa operação que eu fiz foi a operação de potenciação. O 3, nessa operação dessa potência de 3 ao quadrado, o 3 se transformou num 9. Elevando 3 ao quadrado, o resultado foi um 9. A operação inversa é a seguinte: eu pego 9, coloco dentro de um radical, e o resultado dessa conta, raiz quadrada de 9, aqui tem um quadrado, se a gente omite, se não tiver nada aqui em cima, a gente entende que é um 2, que é um quadrado, mas eu posso escrever um quadrado, não tem problema nenhum. Raiz quadrada de 9 é 3, isso é o mesmo que eu perguntar: que número, se eu multiplicar por ele mesmo 2 vezes, o resultado é 9. Esse número é o 3, 3 vezes 3, 9. Então, no primeiro caso, o 3 se transformou em um 9, no segundo caso, o 9 se transformou em um 3. Isso é a operação inversa. Eu vou fazer aqui um outro exemplo, olha. 2 vezes 2 vezes 2. Eu peguei um número, multipliquei por ele mesmo 3 vezes, o resultado dessa conta é 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Isso foi a operação de potenciação. Fazer a operação inversa, eu vou pegar o 8, raiz cúbica de 8, e o resultado dessa conta é como se eu estivesse perguntando que número, se eu multiplicar por ele mesmo 3 vezes, o resultado é 8. Esse número é o 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Resposta 2. E aqui embaixo, essas letras, essa sopa de letrinha que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que eu acabei de explicar, só que de uma forma, de um modo mais formal, mais generalizado. Aqui, por exemplo, a raiz enésima de A é igual a B. Isso implica em dizer que B elevado a N é igual a A, sendo que o N ele deve ser diferente de zero. Ao longo da aula, vocês vão entender por que esse N tem que ser diferente de zero. Cada um desses elementos recebe um nome. Eu vou escrever aqui para vocês o nome de cada um desses elementos. O N é o índice. Esse símbolo aqui é o radical. O A é o radicando, e o B é a raiz. Vou falar agora para vocês das propriedades da radiciação. Propriedade das raízes. A primeira propriedade: se o radicando, no caso aqui o A, tem um expoente igual ao índice, então o resultado dessa operação é o próprio radicando, no caso o próprio A. Isso para todo A maior do que zero. Existem casos em que o A é menor do que zero também serve, depende do valor aqui do índice. Mas isso nós vamos ver mais lá na frente. Em que situações o A pode ser menor que zero, em que situações não pode. Essa aula está muito completa, nós vamos ver muita coisa nessa aula. Vale a pena você ficar até o final, você vai adquirir muito conhecimento com essa aula aqui. Se o expoente do A for igual ao índice, o resultado é o próprio A. É como se eu cortasse aqui, olha, esse raiz com esse N. O resultado fica o próprio A. Vou fazer um exemplo aqui para vocês, olha. Raiz cúbica de 7 elevado a 3. Em vez de eu fazer 7 vezes 7 vezes 7 e depois extrair a raiz cúbica, eu posso simplesmente cortar essa raiz cúbica com esse 3 e o resultado é 7. Próxima propriedade. Essa daqui é muito importante, vocês têm que saber. Aqui no caso, a raiz enésima de A elevado a M. Isso é igual a eu pegar o A, que é o radicando, e elevar ele por uma fração. No numerador dessa fração é o número que está colado aqui no A, é o número que está em cima do A, vai ficar em cima da fração. E no denominador da fração, na parte de baixo, é o índice, o número que está colado aqui no radical. Vou fazer um exemplo aqui para vocês verem a utilidade disso. Essa conta aqui, olha, raiz sexta de 3 elevado a 12. Imagina o trabalhão que vai dar, fazer 3 vezes 3 vezes 3, 12 vezes e depois tirar a raiz sexta. Como que a gente faz então? Usando essa propriedade que a gente acabou de ver. Eu vou copiar o 3, em cima do 3 entra uma fração. Na parte de cima da fração, o valor que está em cima do 3, colado ali no 3, que é o 12, e na parte de baixo da fração, o índice.
12 dividido por 6 é 2. Então aqui, ó, 3 elevado a 2, que é igual a 9. Bem mais simples fazer dessa maneira. Outro exemplo aqui embaixo. 4 elevado a 1 meio. Agora a gente já vai fazer a conta ao contrário. Vamos escrever aqui a raiz, o radical, o 4 aqui dentro. O que está em cima aqui da fração é o que vai ser o expoente do 4. E o que está no denominador, embaixo da fração, é o índice. Isso daqui nada mais é do que raiz quadrada de 4. O resultado é igual a 2. É importante vocês estarem atentos. Se vocês verem um número elevado a 1 meio, já sabe que é a raiz quadrada daquele número. Terceiro exemplo. Raiz zero de 3 elevado a 2. Vamos aplicar a propriedade para ver o que acontece. Olha, 3 elevado à fração. O que está colado aqui no 2, o que está colado no 3, que está em cima do 3, vai para cima da fração, e o expoente vai para baixo da fração. Então ali eu cheguei numa divisão por zero. Olha aqui, olha, 2 dividido por zero. Na matemática isso é proibido, não existe divisão por zero. Por isso que o n não pode ser zero. Lembra lá no começo que eu falei que o expoente não, que o índice não pode ser zero? Por isso que o índice não pode ser zero. Então essa operação é inválida. Vamos para a próxima propriedade agora. Que raiz enésima de A vezes B. A gente pode desmembrar isso em duas raízes. Raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Vamos ver a utilidade prática disso em alguns exercícios. Primeiro exercício, olha, raiz cúbica de 3 e raiz cúbica de 9. Qual que é a raiz cúbica de 3? Não é um número inteiro, um número exato, então vai ficar difícil a gente descobrir. A mesma coisa, raiz cúbica de 9 não é um número inteiro, então vai ficar muito difícil a gente fazer essa conta. Então nós vamos usar a propriedade para desenvolver essa conta. Vai ficar raiz cúbica de 3 vezes 9. Isso é igual a raiz cúbica de 27, que é igual a... Que número? Porque se eu multiplicar por ele mesmo 3 vezes é 27. O resultado é 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Para fazer isso eu tenho que extrair a raiz cúbica de 27. Repara que várias vezes durante a aula eu estou falando em extrair a raiz. Mas eu ainda não falei como que se extrai a raiz. Eu vou explicar para vocês como que extrai a raiz. Olha só. Para tirar a raiz a gente vai fatorar o número. Por exemplo, 27. Eu escrevo aqui 27... E aí 27 é divisível por 3, então eu escrevo aqui 3. 27 dividido por 3 é 9. Aí 9 é divisível por 3 de novo, bota um 3 aqui. 9 dividido por 3 é 3. 3 é divisível por 3. Então 3 aqui dá 1. O que acontece? Eu fatorei o 27. Deu 3 fatores aqui. Como é a raiz cúbica, eu vou separar esses fatores de 3 em 3, olha. Como só tem 3 mesmo, então eu pego 3 valores iguais daqui, faço esses dois tracinhos e repito ele aqui. Isso significa que a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês, com outro valor, com valor diferente. Vamos supor que eu queira saber a raiz cúbica de 32. O que eu vou fazer? Eu vou fatorar 32. 32 dividido por 2 é 16. 16 dividido por 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Agora eu vou separar de 3 em 3. Olha. 3 aqui e 3 aqui. Esses aqui que eu separei, eu repito aqui, 2. Então esse 2 aqui ele sai da raiz, porque eu peguei 3 e separei. Esses aqui não chegou a somar 3, não chegou a formar 3. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente multiplicar eles, 2 vezes 2, 4, e ele vai permanecer dentro da raiz. Esse 4 vai permanecer dentro da raiz. Então a raiz cúbica de 32 é 2, porque esse 2 aqui ele saiu da raiz, multiplicado por raiz cúbica de 4. Permaneceu dentro da raiz. Ao longo da aula, conforme nós formos fazendo os exercícios, a gente vai se deparar com mais casos. Não se preocupe se você não entendeu direito. Então vamos lá, raiz cúbica de 27, 3. Próximo exemplo aqui, olha, raiz quadrada
de 128. Eu posso fazer 28 como sendo um número vezes o outro. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 até chegar a 128. De um modo que vai ficar uma coisa mais ou menos assim, olha. 4 vezes 4 vezes 4 vezes alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser até um valor diferente de 4. E aí o que acontece? Vai ficar desse jeito aqui, olha. Raiz de 4, raiz quadrada de 4, vezes raiz quadrada de 4, vezes raiz quadrada de 4, e assim vai, até completar. Raiz quadrada de 4 é 2, então no final vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Mas vamos fazer isso formalmente, vamos fazer isso de um modo completo, para vocês verem como que vai ser a operação. Eu vou fatorar o 128 e vou fazer usando a propriedade, essa propriedade aqui em cima. E aí vocês vão entender por que aquele método de encontrar raiz, ele funciona. É como se fosse a explicação do método. Do método a gente já aplica direto. A gente fatora o número, separa na quantidade das raízes. Nesse caso, como é raiz quadrada, a gente vai separar de 2 em 2 aqueles fatores, né? A gente fatorou o número. Se sobrar alguma coisa, fica dentro da raiz. E o que a gente separou vai para fora da raiz. Vamos fazer isso com 128. Vai ficar desse jeito aqui, olha. 128, ó. Por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Vamos separar de 2 em 2, olha. 2 porque é raiz quadrada. Como é raiz quadrada, a gente separa de 2 em 2. Se fosse raiz cúbica, separaria de 3 em 3, raiz quarta de 4 em 4 e assim por diante. Esse último aqui no final, ó, ele vai ficar dentro da raiz. Esses aqui, que eu consegui separar de 2 em 2, vai sair da raiz e o último vai ficar dentro da raiz. Mas se eu não tivesse separado eles de 2 em 2, se eu tivesse simplesmente fatorado o 4, eu poderia pegar isso aqui, ó, esses dois aqui e esses dois aqui e deixar tudo dentro da raiz. Como é que ficaria? 2 vezes 2 é 4. Então ficaria raiz quadrada de 4 vezes 4 vezes 4 vezes 2. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 2 é simplesmente um jeito de fatorar 128. Se eu fazer essa multiplicação, eu encontro 128. Eu consegui fatorar usando esse método aqui, olha. Agora, eu posso usar a propriedade. Como é que vai ficar? Olha, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 4, olha, é 2. De novo aqui, ó, 2. 2. E esse último não tem o que fazer, continua sendo raiz de 2 mesmo. Então o resultado dessa conta é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes raiz de 2, 8 raiz de 2. O resultado dessa conta é 8 raiz de 2. Por isso que o método de fatorar funciona. Agora eu vou fazer a mesma conta com vocês, só que fatorando. Eu não vou apagar essa fatoração aqui não, para a gente não ter que fazer de novo. Eu já separei aqui, ó, de 2 em 2, então daqui mesmo eu já posso fazer, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então 8 sai da raiz e esse 2 aqui sozinho fica dentro da raiz. Então resultado da conta, direto, 8 raiz de 2. É assim que a gente extrai a raiz de qualquer número, seja raiz quadrada, raiz cúbica, a gente fatora, divide lá de acordo com o valor do índice, e o que não deu para separar ali de 2 em 2, que nesse caso o índice é 2, a gente deixa fora da raiz. Deixa eu apagar essa conta aqui para liberar espaço. Raiz quadrada de 8x é igual a 2. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, aquele 8x a gente pode usar a propriedade de desmembrar. Vai ficar raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de x igual a 2. A gente quer encontrar o valor de x, então vamos tentar isolar esse x. O raiz de 8 passa aqui para baixo, dividindo. Então vai ficar assim, olha. Raiz de x é igual a 2 dividido por raiz de 8. Raiz de 8, quanto que é? Vamos fatorar o 8 aqui, olha. 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Separando de 2 em 2, eu tenho 2 aqui, esse 2 vai sair da raiz e esse 2 que sobrou aqui sozinho, ele vai permanecer dentro da raiz. Então vai ficar assim, olha.
Raiz de 8, deixa eu apagar aqui. Raiz de 8 é igual a 2 raiz de 2. Pronto, isso já vai facilitar a nossa vida daqui para frente. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa expressão aqui, olha, e vou elevar os dois lados dela ao quadrado. Vai ficar assim, eu vou elevar esse raiz de x ao quadrado e vou elevar esse 2 sobre 2 raiz de 2 também ao quadrado. A raiz quadrada de x elevado ao quadrado, eu posso cortar essa raiz com esse quadrado, vai ficar x. Uma fração elevada ao quadrado, elevada a qualquer número, eu vou elevar o que está em cima ao quadrado e elevar o que está embaixo ao quadrado também. Então vai ficar assim, ó, 2 elevado ao quadrado dividido por 2 raiz de 2 elevado ao quadrado. Então 2 elevado ao quadrado é 4 e 2 raiz de 2 elevado ao quadrado é 4 vezes 2, porque 2 ao quadrado é 4 e raiz de 2 ao quadrado é 2. Então eu posso cortar esse 4 com esse 4, então x é igual a 1 meio. Se eu substituir esse x por 1 meio, eu vou estar multiplicando 8 por 1 meio, que é a mesma coisa que eu dividir 8 por 2. Então aqui dentro vai virar um 4. Vai ser raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2, olha, tá vendo só? Então bateu, isso foi a prova real que eu tirei, só para a gente ver que funcionou, que deu tudo certo aqui a nossa conta. Próxima propriedade. Raiz enésima de uma fração, eu posso tirar a raiz enésima do numerador dividido pela raiz enésima do denominador. Parecido com o item anterior, só que ao invés de multiplicação, aqui é uma divisão. A diferença é que aqui importa a ordem, quem está em cima e quem está embaixo. O numerador permanece em cima e o denominador aqui que está aqui dentro da raiz vai para baixo da fração. Exemplo. Eu tenho aqui raiz quadrada de 256 e raiz quadrada de 64. Eu poderia usar aquele método, fatorar 256, encontrar a raiz, depois fatorar 64, encontrar a raiz e dividir um pelo outro. Ia dar um trabalhão. Mas nesse caso não é preciso, a gente usa a propriedade, vai ficar assim, olha. Coloco aqui, olha, a raiz. Dentro da raiz eu boto 256 dividido por 64. Se eu for fazer essa continha aqui no papel, vai ficar assim, 256 dividido por 64. É uma conta chata de fazer, porque eu vou tentar aqui com 25, não vai dar. Então eu vou ter que fazer 256 dividido por 64. Eu vou ter que ficar testando 64 vezes quanto que dá 256. Ficar fazendo um monte de continha, gastando um esforço mental muito grande ali na conta. Até que esse valor é fácil, mas existem contas de dividir que são mais difíceis. Então eu vou aproveitar e ensinar para vocês um macete para a gente fazer esse tipo de conta de dividir. Olha, 256 dividido por 64. Eu escrevo aqui 256 sobre 64. Agora é só eu ir simplificando. 256 divide por 2, dá 128. 64 divide por 2 também. Olha. Ó, 128 dividido por 2, 64. 32 dividido por 2, 16. Dá para continuar simplificando por 2. Ó, 64 por 2, 32. 16 por 2, 8. 32 por 2, ó, 16. 8 por 2, 4. 16 por 2, 8. 4 por 2, 2. Até que a gente chegou, olha, 8 dividido por 2, que é 4. Então a gente já sabe que 256 dividido por 64 é igual a 4. Não precisou fazer aquela conta chata. Nesse caso, deu até bastante trabalho, muita simplificação, mas dependendo do caso é melhor fazer dessa forma. Então vamos lá. Então a gente pode fazer a continha aqui dentro da raiz, vai ficar como? Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então o resultado dessa conta, raiz de 256 dividido por raiz de 64, olha só que mágica. Chegamos aqui ao valor que é 2. Próxima propriedade. Raiz enésima de a elevado a m. Nesse caso, essa propriedade nos diz o seguinte: eu posso multiplicar o índice por um valor qualquer p, desde que eu multiplique o expoente do radicando pelo mesmo valor. Então, se eu multipliquei aqui por p, esse n por p, eu tenho que multiplicar o m também por p. Em que isso vai ser útil? Eu vou passar aqui, vou resolver agora com vocês um exercício usando esse método. A gente vai usar essa propriedade para resolver o exercício.
Olha aqui que interessante. Coloque em ordem crescente. Aí ele deu 3 raízes aqui para a gente colocar em ordem crescente. Só que olhando para essas raízes do jeito que elas estão, é difícil saber qual é a maior, qual é a menor, para a gente colocar elas em ordem crescente. Então a estratégia que eu vou usar vai ser o seguinte. Eu vou deixar todas elas com o mesmo índice. Aí vai ficar mais fácil. Estando todas elas com o mesmo índice, eu consigo, olhando para o que está aqui dentro da raiz, para o que está aqui dentro do radical, saber qual é a maior, qual é a menor, desde que todas tenham o mesmo índice. Como que eu vou fazer isso? Que estratégia eu vou usar para fazer isso? Eu vou tirar o MMC entre 4, 6 e 3, o mínimo múltiplo comum. Vocês já vão entender por quê. Eu vou tirar aqui o MMC. 4, 6 e 3. Dividindo aqui por 2, eu tenho 2, 3 e 3. Dividindo por 2 mais uma vez, eu tenho 1, 3 e 3. Agora eu divido por 3, olha, vai restar 1, 1 e 1. Pronto, fechou. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, MMC é 12. Então, o índice de todas as raízes vão ser 12. Que número que eu tenho que multiplicar o 4 para que o 4 seja igual ao 12? É o 3. Então, eu multiplico 4 por 3 para ele ser igual a 12. Então, se eu multipliquei o índice por 3, eu tenho que multiplicar o expoente do que está aqui dentro por 3 também. 5, se eu não coloco nada em cima, é como se tivesse elevado a 1. 1 vezes 3 é 3. O que eu fiz? Eu multipliquei o índice por 3 e multipliquei o expoente do radicando também por 3. Então, essa fração aqui, essa raiz aqui, é igual a essa. O resultado vai ser o mesmo. A do lado agora. Que número eu tenho que multiplicar 6 para que ele seja igual a 12? Esse número é o 2. Então, se eu fizer 6 vezes 2, eu obtenho 12. Então, aqui, olha, 6 vezes 2 é igual a 12. Então, aqui embaixo, eu vou... O 7 eu coloco ele elevado a 2 também, porque o 7 estava elevado a 1. Aqui, eu já posso até deixar o 3 aqui dentro da raiz. Que número eu devo multiplicar o 3 para que ele seja igual a 12? É o 4. Então, eu multiplico 3 por 4, vezes 4. Se eu multipliquei o índice por 4, é a mesma coisa. Eu tenho que multiplicar o expoente desse 3 aqui, que está dentro da fração, por 4. Então, 3 elevado a 4. Agora, eu posso fazer essas contas, olha. Raiz 12 de 5 elevado ao cubo, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Segundo aqui, olha, raiz 12, 49, 7 vezes 7. E raiz 12 de 3 elevado a 4. Vou fazer essa conta. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. 27 vezes 3, vou fazer a conta aqui, olha. 27 vezes 3, 7 vezes 3, 21. 3 vezes 2, 6, com 2, 8, 8. Então, 81. Então, aqui, como todas elas estão com o mesmo índice, é fácil saber qual é a maior. A maior de todas é essa daqui, ou seja, essa. A segunda maior é a última, e a menorzinha é a do meio. Então, com esse método, eu consegui colocar elas em ordem crescente. Algumas observações importantes agora a respeito disso, a respeito de radiciação. Olha só, a raiz quadrada de A elevado ao quadrado é igual a módulo de A, não é igual a A. O que acontece? A gente costuma fazer, sabe o quê? Cortar a raiz com esse 2 e aí o resultado é A. Mas desse jeito só é válido se o A for maior que 0. A gente viu isso lá em cima. A raiz n de A elevado a n, a gente cortou e o resultado deu A. Mas isso é porque considerando A maior do que 0. Mas A pode ser um valor menor do que 0. Então a forma completa mesmo da gente fazer essa conta é desse jeito aqui, olha. Raiz quadrada de A ao quadrado é igual a módulo de A. E o que é o módulo de um número? O módulo de um número significa o seguinte: se esse número for positivo, continua sendo o próprio número. Se esse número for negativo, eu multiplico o número por menos 1, ele vai passar a ser um número positivo. Vou escrever aqui para vocês. Módulo de A. Como é que fica? É igual a A se A for maior ou igual a 0, e é igual a menos A
se A for menor do que zero. Isso que significa o módulo de A. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Olha, raiz quadrada de menos 2. O que a gente poderia pensar? Menos 2 elevado ao quadrado é 4. Raiz de 4 é 2 positivo. Mas não é assim que a gente faz. O que a gente vai fazer? A raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é o módulo desse número. Então, nesse caso, a raiz quadrada de menos 2 vai ser módulo de menos 2. Eu corto a raiz com 2 e aqui dentro eu coloco o módulo. Aqui dentro eu boto o módulo. Módulo de menos 2, como é um número negativo, eu multiplico por menos 1, vai ficar 2 positivo. Módulo de menos 2, 2 positivo. Aqui embaixo nós temos uma equaçãozinha de segundo grau. Opa, faltou um zero aqui. Então aqui embaixo nós temos uma equação de segundo grau. X elevado ao quadrado é igual a menos 25. Como que isso vai ficar? A gente vai jogar o 25 para o outro lado, trocando o sinal. Vai ficar assim, olha, x ao quadrado é igual a 25. Agora, a gente vai tirar a raiz dos dois lados. Vamos fazer isso daqui, olha. Raiz e raiz. Isso vai ficar desse jeito aqui, ó. Raiz quadrada de x elevado ao quadrado é módulo de x. Isso é igual a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, qual o resultado dessa conta? Se x for positivo, ó, x maior ou igual a zero, então o resultado é o próprio 5. Agora, se x for menor do que zero, o resultado é menos 5. Então, aqui a gente tem que x1 é igual a 5 e embaixo x2 igual a 5. Por isso que quando a gente vai fazer uma equação de segundo grau, nesse estilo aqui, olha, x ao quadrado igual a 25. Eu fiz desse jeito completo para explicar para vocês o porquê disso. Mas a gente simplesmente faz isso daqui, olha, x é igual a mais ou menos raiz de 25. Então, x é igual a mais ou menos 5. A gente faz direto dessa forma. Agora vocês entenderam por que a gente faz isso. Joga a raiz para o outro lado e coloca o mais ou menos na frente. Essa aqui de baixo, olha, raiz de 25. Raiz de 25 não é mais ou menos 5, negativo. Raiz de 25 é 5 positivo. Essa é a definição de raiz. Botei esse último exemplo aqui só para as coisas ficarem bem claras. Segunda observação. Lembra lá no começo que eu falei que o A ele tem que ser maior ou igual a zero, radicando maior ou igual a zero, mas que em alguns casos ele não precisaria ser maior ou igual a zero? Por quê? Se o índice aqui em cima for par, isso daqui eu estou falando dentro dos números reais, com A pertencendo aos números reais. Se a gente partir para o campo dos números complexos, a história muda. Mas aqui nós estamos, tudo que a gente está vendo aqui, estudando nessa aula, é dentro dos números reais. Se o índice for par, o A pode ser maior ou igual a zero. O A tem que ser maior ou igual a zero. E se o índice for ímpar, o A pode ser qualquer número real. Como que vai ficar isso aqui na prática? Olha só. Aqui a gente tem o índice ímpar e o radicando é um valor negativo. Nesse caso, como o radicando é negativo, o resultado dessa conta, que número eu multiplicando por ele mesmo 3 vezes vai dar menos 8. Esse número é menos 2, porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, menos 2 vezes menos 2 é 4 positivo. 4 positivo vezes menos 2 é menos 8. Então, resultado da conta, menos 2. Agora, embaixo, a gente tem uma raiz quadrada, o índice é par, e aqui dentro um número negativo. Então, a resposta disso, nos números reais, é o conjunto vazio. Agora, só a título de curiosidade, se nós estivéssemos trabalhando com os números complexos, aí teria uma solução, não seria o conjunto vazio. Lembrando que nos números complexos, raiz quadrada de menos 1 é igual a i. Então, o que a gente faz? Raiz quadrada de menos 4, usando as propriedades que a gente viu lá em cima, é o mesmo que raiz quadrada de menos 1 vezes 4 positivo. Isso é igual a raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de menos 1 é i. Isso nos números complexos. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então a resposta disso é 2i.
Seria 2i se nós estivéssemos trabalhando com um conjunto dos números complexos. Mas no caso aqui da nossa aula, nós estamos lidando só com números reais, então a resposta não tem resposta, é o conjunto vazio. Qualquer dúvida que você tenha, pode colocar nos comentários. Se você preferir, me manda um direct no Instagram. E se você gostou, se essa aula está te ajudando, essas aulas estão te ajudando, a forma que você tem de contribuir com o meu trabalho para eu continuar a produzir esses vídeos é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações. É só apertar um botãozinho aí, não custa nada. Eu conto com a sua colaboração. Valeu, gente!